Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo e hoje mais um capítulo de histórias interessantes. Na verdade, mais um capítulo viral aqui, certo? Uma prova que ficou viral aí no Facebook, certo? Algumas pessoas me mandaram até por e-mail também, certo? Muitas pessoas me perguntaram para eu dar uma opinião de uma prova que foi publicada por um professor, certo? Publicou num blog uma prova da quarta série de 50 anos atrás, certo? Então, a pergunta é, o que aconteceria com os alunos de hoje, né, se fosse aplicada uma prova dessa para eles, né? O que aconteceria com alunos já na universidade, certo? Então, o que muita gente acha é que a prova está no nível acima do que a gente sabe, do que os alunos conhecem hoje, certo? E eu trouxe para vocês aqui 4 questões dessa prova. Vou colocar o link para vocês da prova completa aí, para vocês dar uma olhada no blog do professor também. E eu trouxe para vocês 4 problemas aqui, para vocês verem que realmente o nível de dificuldade era um pouco maior, pelo menos no meu entendimento. Nos comentários aí eu deixo para vocês falarem um pouco, né, quem passou pela quarta série há pouco tempo, ou quem é professor também, deixar seus comentários aí, certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, certo? Para que muitas pessoas vejam também essas soluções. Então, um problema que eu achei interessante aqui foi um problema de frações, certo? Hoje em dia, problemas envolvendo operações sobre frações são problemas que aparecem até mesmo em vestibulares, certo? Eu já vi um vestibular onde você tinha soma de 4 frações, certo? Era a questão do vestibular. Então, nessa questão aqui, é uma questão um pouco mais complicada, bem mais complexa, certo? Olha só, é 4 menos 1/3 vezes 1/5 mais 1 sobre 1, dividido por 1/8 mais 139 sobre 40. Certo? A pergunta é quanto é que dá isso aí? Então, vamos fazer, pessoal, certo? Vamos fazer e vamos ver que realmente requer um conhecimento bem bacana, certo? Primeiro, vamos começar com essa parcelazinha aqui, certo? Então, eu tenho 1/3 vezes 1/5 mais 1 sobre 1. Então, nesse caso aqui, como 5 vezes um número pequeno, certo? Eu posso escrever isso aqui como 1/3 vezes 1 sobre 5 mais 1 sobre 1, né? Eu sei que 1 divide 5. Então, uma coisa que eu posso fazer é escrever assim, ó, escrever 1 sobre 1 como 5 sobre 5. É uma maneira que você pode fazer sempre, certo? Quando um do denominador divide o outro denominador. Então, você pode multiplicar em cima e embaixo por esse quociente, né? 5 dividido por 1 é 5. Então, eu fico com essa fraçãozinha aí, eu fico com, agora, uma coisa bem mais simples, né? A soma de duas frações com o mesmo denominador. Então, o que eu faço? Repete o denominador e soma os numeradores. Então, 6 sobre 5, né? E eu fico com 1/3 vezes 6 sobre 5, produto de frações, é o produto dos numeradores dividido pelo produto dos denominadores. Então, 6 sobre 15 é essa partezinha aqui. E quanto é que fica, então, o numerador, né? Vamos colocar aqui, ó. Quanto é que fica o numerador da minha fração, da minha resposta lá? É 4 menos 6 sobre 15. Então, o que é que eu faço aqui? Eu posso escrever, fazer aquilo que eu falei, ó. 4 é 4 sobre 1. Então, eu posso escrever isso aqui, 4 vezes 15 dividido por 15, menos 6 sobre 15. Eu sempre posso fazer isso, pessoal. Porque 4 vezes 15 dividido por 15 é 4 sobre 1. Qual a vantagem? A vantagem é que eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Então, eu repito o denominador e somo, nesse caso, subtraio os numeradores. Então, fica 4 vezes 15, 60, menos 6. Então, 60 menos 6, 54 sobre 15. Então, esse é o numerador da minha fração resposta aqui, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é 54, sobre 15. Dividido, e eu vou fazer a conta aqui agora. Então, para calcular o denominador, eu vou pegar 1 sobre 8 mais 139 sobre 40. Quero fazer essa conta. De novo, pessoal, 8 divide 40. Né? 40 sobre 8 é 5. Né? 8 vezes 5, 40. Então, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 5. Então, essa aqui é a mesma coisa de 5 sobre 40. 1 sobre 8 é igual a 5 sobre 40. Porque eu multipliquei em cima por 5 e embaixo por 5. Então, fica 5 sobre 8 vezes 5, 40. Mais 139 sobre 40.
Isso é a soma de duas frações com o mesmo denominador. Então, repito o denominador, 40, e somo os numeradores, que dá 144. Então, eu tenho 144 sobre 40. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir essa fração, vou simplificar ela. Para isso, eu vou fatorar o 144. 144, posso dividir por 2, dá 72. Divido por 2, dá 36. Divido por 2, dá 18. Certo? Divido por 2, dá 9. Divido por 3, dá 3. Divido por 3, dá 1. Então, 144 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 3 elevado a 1, 2. Então, esse é 144. E 40? 40, posso dividir por 2, dá 20. Divido por 2, dá 10. Divido por 2, dá 5. Divido por 5, dá 1. Então, é 2 elevado a 1, 2, 3, vezes 5. E agora eu tenho uma divisão de potências, certo? O que eu faço? Aqui eu tenho 2 à quarta sobre 2 ao cubo, isso é igual a 2. Né? 16 sobre 8 é 2, vezes 3 ao quadrado, tudo isso por 5. 2 vezes 3 ao quadrado é 18, né? 2 vezes 9. Divido por 5. Então, o meu denominador é 18 sobre 5. Então, eu volto aqui e coloco 18 sobre 5. E agora o que eu faço? Divisão quociente de duas frações. Então, repito a primeira fração, 54 sobre 15, e multiplico pelo inverso da fração do denominador. O inverso é 5 sobre 18. E se eu perceber aqui, pessoal, olha, 54 dividido por 18, né, 54 dividido por 18 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 18 é igual a 54. E sobrou 5 dividido por 15. 5 dividido por 15 é 1/3. Por quê? Porque 5 vezes 3, ou seja, 15 dividido por 3 é 5. Então, a resposta é 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3 é igual a 1. Ou seja, essa fração aqui bem interessante, bem complicada, digamos assim, resulta no número 1. Talvez daí veja aquela história, né, pessoal, que todo mundo fala que quando a conta é bem complicada, ou dá 0 ou dá 1, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é um verdadeiro ou falso, certo? Então, aparentemente, talvez precisasse de justificativo ou não lá, mas aqui vamos fazer, eu trouxe alguns itens, eram vários itens, eu tirei alguns que não eram tão interessantes, certo? Deixei os mais legais aqui. E o primeiro item, por exemplo, o item A é: o conjunto dos números pares é infinito. Então, já trazia essa ideia de conjunto infinito, né? E de fato né? O conjunto dos números pares é infinito, verdadeiro, né? Basta você notar que 2 vezes K, 2 vezes qualquer coisa inteiro, é par. Né? Então, existem infinitos números naturais. Existem infinitos dobros de números naturais. O dobro de número natural é sempre número par. Então, existem infinitos números pares. Item B, 6 pertence ao conjunto, né, essa chave, dos números ímpares. Né? Então, 6 é um número ímpar falso. Né? É claro que é falso. É mais isso aqui, essa questão é mais para você saber sobre notação mesmo. Item C, você coloca dois conjuntos, 1, 3, 5, etc., 2, 4, 6, etc. Claramente aqui não está falando quem são os outros caras, né? Mas a gente pode supor aqui, imaginar que é o conjunto dos números pares, ímpares, desculpa, e esse é o conjunto dos números pares. E a interseção, ou seja, os elementos que são pares e ímpares ao mesmo tempo, não existe nenhum, né? Ou seja, é vazio, essa notação do vazio. Então a interseção de conjuntos são os elementos que estão nos dois conjuntos. Então nesse caso, não tem ninguém. Não existe nenhum número que é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, verdadeiro. O item é: os números 15 e 28 são primos entre si. Né? Então, já falava nisso, que são números primos entre si, que hoje em dia só é visto, às vezes, em curso de teoria dos números, já na graduação, certo? Então, primos entre si significa que, quando eu fatoro os dois números, não existe primos comuns na fatoração. Então, por exemplo, quando eu pego o 15, vou colocar aqui embaixo. Quando eu pego o 15, né, eu posso dividir por 3, depois dá 5, posso dividir por 5, dá 1. Então, o 15 é 3 vezes 5. O 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Né, 4 vezes 7. E se você olhar os primos, 3, 5, 2, 7, não tem primo em comum. Então, os números são primos entre si, verdadeiro.
253 é um número primo, né? Então aí tem que olhar os testes de primalidade, né? E de fato, aqui, né, eu imagino, eu não tenho ideia do que era ensinado lá, mas uma maneira de saber se o número é primo ou não é você testar a divisibilidade dele por números que são menores ou iguais, que a raiz dele. Certo? Menores ou iguais. Então, raiz de 253 eu não sei quem é, né? Mas eu posso estimar ela por cima, né? Por exemplo, ela é menor que, né? Eu tenho, se eu pegar 18, se eu pegar 20 ao quadrado é 400, então isso aqui é menor que 20, por exemplo. Então eu posso testar só números que são primos menores que 20. Então, por exemplo, o 2 não divide esse número, ele não é par, né? Ele não termina com um dígito par. O 3 não divide, porque a soma dos algarismos é 10. O 3 só divide um número quando a soma dos algarismos é dividida por 3. O 5 não divide porque não termina em 5, ou 0. E teria que olhar o 7 e depois o 11. Né? Então, vamos tentar dividir por 7. Certo? 253 dividido por 7. Isso aqui é igual a... Estou dividindo aqui, então, isso eu primeiro divido por 3. 3 vezes 7, 21. Falta 4. Sobra 3, né? Então, não existe nenhum múltiplo de 7 que dá 43, né? Então, quando eu multiplico isso aqui por 6, 6 vezes 7, 42. E dá resto 1. Certo? Então, 7 não divide 253. E o próximo é o 11. Então, eu vou tentar dividir por 11. E é assim que eu vou tentando fazer, certo? Eu podia até diminuir isso aqui um pouco mais. Podia diminuir esse 20 aqui. Então, eu divido por 11, né? Por 11, eu tenho 2. 2 vezes 11, 22. Sobra 3. Desce o 3, 33. Então, é 3, né? 23 vezes 11, 253. Então, de fato, o 11 divide. Então, o 11 divide 253. Né? Se ele divide 253, então o 253 não pode ser primo. Né? Então, isso aqui é falso. Item G. 8,476 é maior que 8,9. Então, quando é que números são maiores? Quando você olha para as casas decimais. Primeiro você vai comparando da esquerda para a direita. Então, o primeiro número da esquerda é 8. Então, 8 é igual. Você passa para o próximo da esquerda, que é 4, e aqui é 9. Então, esse é maior. Então, falso. 6 sobre 5 menor que 2 sobre 3. Então, como é que você faz isso, pessoal? Olha, 6 sobre 5 menor que 2 sobre 3. Vamos pensar que é verdade isso. Então, multiplica em cruz aqui. Fica 6 vezes 3, 18. Menor que 5 vezes 2, 10. Então, 18 menor que 10, falso. Então, se é falso, é porque esse também é falso. É só multiplicar em cruz, pessoal, e depois comparar. Multiplica em x aqui, na cruz não em x. 0,8 igual a 8 sobre 9. Olha só. Eu sei, é fácil ver que 0,8 é 8 sobre 10. Ah, Diego, mas 8 sobre 10 pode ser igual a 8 sobre 9? Não, né? Se 8 sobre 10 fosse igual a 8 sobre 9, você teria que o 10 tem que ser igual a 9, né? Se duas frações têm o mesmo numerador, são iguais, têm o mesmo numerador, elas têm que ter o mesmo denominador. Então, o 10 seria igual a 9, o que é falso. Então, essa é a questão 2. A questão 3, pessoal, certo? A questão 3... procura uma fração equivalente a 2 sobre 7, cuja soma dos termos seja 54. Os termos da fração é o numerador e o denominador. Certo? Fração equivalente é uma fração que, quando você reduz ela, você chega a 2 sobre 7. 2 e 7 são primos entre si. Né? O MDC entre eles é 1. Então, você não já é a fração mais simples possível. 2 sobre 7 é uma fração irredutível. Então, frações que são equivalentes a 2 sobre 7, então, solução. 2 sobre 7, frações que são equivalentes são frações do tipo 2 vezes k sobre 7 vezes k. Então, todas as frações são equivalentes a 2 sobre 7, porque você pode cancelar o k é diferente de 0. Ok? E aqui ele está querendo uma cuja soma dos termos, ou seja, 2k mais 7k, seja igual a 54. Então, ficou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, você vai resolver a equação do primeiro grau, sabendo que é fração equivalente, etc. Então, 2k mais 7k é igual a 9k. Então, 9k é igual a 54. Passo para o outro lado o 9 dividindo, né? Está multiplicando, ele passa dividindo, né? Ou seja, eu divido por 9
dos dois lados. Então fica 54 sobre 9, que é igual a 6. Certo? Então, o K é 6, ou seja, mas essa não é a resposta, né? A resposta é, qual é a fração? 2 vezes 6 sobre 7 vezes 6, que é 12 sobre 42. Então, essa fração ela é equivalente a 2 sobre 7, e a soma dos termos 12 mais 42 é igual a 54. Certo? Próximo problema, ponha VOF. Certo? Mais um problema de VOF, agora um problema envolvendo figuras, né? Que hoje em dia, pessoal, né? Pro nível, até mesmo para quem estudou Olimpíada, certo? Para quem está em turma especial, vê que problemas envolvendo figuras não podem ser tão simples como esses aqui foram elaborados, certo? Então tem esse porém também, certo? Aqui foi uma figura feita à mão, certo? E a pergunta é, 1/4 da figura foi colorido. Né? Então quando o desenho é feito à mão, você nunca tem aquela precisão, né? Mas vamos imaginar que sim, né? Então olha só, a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 triângulos de mesma área. É o que está supondo, certo? Então 8 triângulos. E desses 8 triângulos, 2 estão pintados. Então, eu tenho 2 triângulos pintados entre 8. E 2 sobre 8 é a mesma coisa de 1 sobre 4. Né? Quando você reduz a fração, é a fração equivalente. Então, 1/4 da figura foi pintado, verdadeiro. Aqui você tem um triângulo, está supondo aqui também, é um desenho, né? Que esse cara é o ponto médio, né? Teria que ser o ponto médio. Né? Você não sabe, com um desenho feito à mão, você não tem como ideia, né? A questão, hoje em dia, pessoal, a questão teria que trazer informação sobre isso. Dizer assim, olha, o segmento liga um vértice até o ponto médio do lado oposto. Teria que ser assim. Do jeito que está aqui, eu mesmo não tenho ideia de como fazer. Pode ser que seja, pode ser que não, certo? É claro que o bom senso diz que esse cara aqui deveria ser o ponto médio. Então, nesse caso, se esse cara aqui é o ponto médio, você tem metade de um triângulo para um lado, metade para o outro. Então, você tem 2 triângulos e um deles está pintado. Então, você tem um meio da figura colorido, verdadeiro. No C, já é um pouco mais complicado, mas não tanto, certo? Você tem esse retângulo, você dividiu ele em 2 trapézios e 2 triângulos. E ele está dizendo que 3/4 da figura foi colorido. Que figura, certo? O que você faz? Você chama isso aqui, essa área de x. Então, x mais o que restou aqui, né? Ele está dizendo que é 3/4 da área. Isso é igual a 1, né? Dizendo que a área é uma unidade. Se a área é uma unidade, 3/4 é o que foi pintado. Se for verdade, se for verdadeiro, né? Então, x é o que sobrou. Então, quem é o valor de x? X é 1 menos 3/4, né? Passo 3/4 para o outro lado com sinal negativo. Subtrai 3/4 dos dois lados. 1 menos 3/4 é aquela brincadeirinha lá. A mesma coisa de 4/4 menos 3/4, que é igual a, repete o denominador, subtrai os numeradores. 4 menos 3, 1. Então, está dizendo que esse cara aqui é 1/4 da área. Mas olha só, pessoal. Se eu dividir esse cara aqui em 4 quadrados de mesma área, então isso aqui é 1/4. Será que é possível colocar esse quadrado aqui dentro desse? Não, isso aqui é 1/4, né? Você já vê que esse trapézio já boa parte dele já está dentro desse 1/4. Então, se essa área fosse 1/4, você teria que colocar essa parte branca todinha dentro desse triângulozinho aqui, e você vê que isso não é possível, né? Só esse triângulo aqui já daria aquilo lá, né? Claro que teria que ver também as medidas, né? Mas, para mim, a resposta seria falso, certo? Não seria 3/4. Ok, pessoal? Então, tem outros problemas lá, certo? Eu deixei o link aí para vocês darem uma olhada. Né? Tem problemas interessantes, é bom para vocês testar, é bom para você ver como é que era naquela época, certo? E peço de novo que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, certo? É um vídeo longo, mas eu espero que tenha ajudado aí muita gente. Teve muita coisa bacana que a gente relembrou, que a gente aprendeu aqui, num nível muito bacana. Então deixa os comentários também aí, certo? E deixe seus pedidos, certo? Compartilhem e grande abraço a todos. Valeu!